raíces do legado de Francisco. E primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e dar meus sentimentos a todos os católicos e a todas as pessoas que em algum momento manifestaram sua tristeza e que sentirão muita falta do Papa Francisco. Bom, qual que seria esse legado interno dentro da igreja? O Jamil já colocou a questão da transparência. Eu acho que existem três questões fundamentais adentro da igreja que a gente poderia discutir. O primeiro seria esses mecanismos de transparência no que se refere à economia e no que se refere a finanças no Vaticano. Assim que o Papa entrou, ele vai nomear uma consultora, é a primeira mulher que estará dentro das estruturas da igreja, uma consultora dos Estados Unidos para o Conselho Econômico e fazer todos estes balanços. Depois nós vamos ter a configuração de um conselho de mais de 15 representantes entre cardeais, entre pessoas especialistas em finanças e leigos da Igreja Católica, fiéis da Igreja Católica que entendam de economia. Isto é uma direcionalidade não só a um colegiado, como a esse mecanismo de transparência. Quando se fala de economia, se está falando também de mecanismos de corrupção. E o Batilix, que havia acontecido em 2012, já havia manifestado esse vazamento de uma série de questões que colocava o Vaticano quase que na linha de um paraíso fiscal. Então, esse seria a primeira reforma estrutural que Francisco consegue implementar dentro do Vaticano, dentro da igreja. A segunda, eu acho que é muito importante, que é a sinodalidade, que é uma palavra um pouco difícil de ser falada, sinodalidade, mas que ela vem ao encontro da transparência de relações, da proximidade e também no caminho da colegialidade. Ele convoca para um sínodo para discutir uma igreja em saída que se convirtió praticamente no mantra, no slogan do papado, do pontificado de Francisco, e seria uma igreja voltada para as questões do mundo. De certa maneira, é uma retomada do Vaticano II e uma retomada também de um olhar a igreja para fora. Então, esta igreja estaria preocupada, uma igreja em saída, estaria preocupada pelas questões climáticas, estaria preocupada com as questões que afetam diretamente a sobrevivência. Então, esta igreja em saída, por exemplo, ele convoca em 2019 o Sínodo da Amazônia, que, como todos sabemos, ele tem várias discussões internas, dentro das quais estariam as questões dos povos indígenas, e uma denúncia clara, colocou no holofote a denúncia clara sobre as questões dos indígenas, as questões também que estariam em relação aos grandes interesses das mineradoras, que estariam povoando a Amazônia, e que isto estaria comprometendo também os recursos naturais. E também eu diria que um terceiro legado, ou seja, teríamos a questão das finanças, teríamos a questão da sinodalidade, seria a participação feminina dentro das estruturas da igreja. Pode não ser tudo o que se precisaria, mas ele vai rompendo dentro da igreja com uma discussão de participação feminina, que são gestos mais simbólicos. Então, temos 7 nomeações de mulheres que participam na estrutura do Vaticano, não como secretárias só, mas como pessoas que podem ter voz e podem ter voto. E, em esse sentido, esse gesto se une ao gesto de toda a questão da moralidade, da conjugalidade e da moralidade sexual, que também é outra questão que vai colocar muito fortemente a questão dos neoconservadores, ultraconservadores dentro da igreja, que seria a acolhida às questões LGBTQI+, a acolhida às questões de homossexualidade e uma série de gestos que são controversos para dentro da Igreja Católica, para linhas mais doutrinais, mas que foram abrindo
caminho para uma discussão. Então, eu acho que esses três grandes legados de Francisco, dentro da igreja, são muito importantes.